Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes, sou da turma do terceiro A de Comércio e eu, junto de meus colegas, iremos apresentar esse trabalho, a disciplina de História, lecionada pelo professor Wanderson. E como vocês podem ver, o título do nosso trabalho é Revolução Cubana. Os integrantes do nosso grupo são a Adriele, a Camila, a Kathleen, eu, Gabriel Martins e o Victor Hugo. Dito isso, vamos estar agora vendo os principais tópicos que serão abordados. Temos aqui os antecedentes, a Revolução, as mudanças após a Revolução, Guerra Fria e a atualidade. Destrinchando cada um, teremos aqui nos antecedentes novos subtópicos. Teremos aqui a colônia da Espanha, que abrirá tópicos como colônia de exploração, escravidão e economia e conflitos. Já do outro lado, teremos aqui intervenção dos Estados Unidos, que abrirá tópicos como Guerra Hispano-Americana, Protetorado dos Estados Unidos e Governo de Fulgêncio. Agora, passando para outro tópico principal, teremos aqui Revolução, que falaremos sobre o assalto ao quartel Moncada, a guerrilha e a tomada do poder. Em seguida, falaremos sobre as mudanças após essa revolução, que serão a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e o forte anticolonialismo. Em seguida, trataremos sobre a Guerra Fria, desde o discurso de Fidel Castro na ONU, a crise dos mísseis de Cuba e as consequências. Por fim, teremos a atualidade, falando aqui sobre a passagem do poder e a morte de Fidel Castro, e a reabertura da embaixada estadunidense em Cuba. E estes são os tópicos que serão abordados nesse trabalho. Dito isso, vamos seguir adiante. Agora falaremos do tópico principal, dos antecedentes, começando aqui do período em que Cuba era colônia da Espanha. Ela era uma colônia de exploração. E a história de Cuba, tem início assim, quando Cristóvão Colombo chega na ilha de Cuba achando ter descoberto um novo continente. Claro que já existiam pessoas lá, já existiam indígenas lá, mas Cristóvão Colombo, ele tinha essa mentalidade, assim como muitos europeus. E é engraçado a gente pensar, que aquela pequena ilha, aquela ilha de Cuba, se tornou uma coisa semelhante ao Brasil, uma colônia de exploração. E o que é uma colônia de exploração? Uma colônia de exploração é um termo usado para denominar uma das formas de colonização que era empregada pelos europeus a partir da conquista de seus territórios. A partir do século XV e XVI, eles começaram a ter esse tipo de colonização. Na verdade, sempre existiu, E essa forma de colonização ela é caracterizada pela extração dos bens e recursos naturais disponíveis na colônia em benefício da metrópole, aqueles que estão colonizando. Então, basicamente, eles tiram tudo de bom para eles. E eles buscariam, os colonizadores, eles buscariam fazer essa atividade de extração de bens e recursos bem mais eficiente. E para isso eles precisariam de mão de obra que trabalhasse o tempo todo e que fosse insignificante para eles. Ou seja, eles pegariam escravos e trariam para trabalhar para eles. E foi o que aconteceu. E além disso, a economia de Cuba ela acabou se tornando uma economia muito, muito simples, baseada em monoculturas de açúcar e tabaco. Então, dessa forma, a ilha centro-americana, Cuba, constituiu mais o foco das desigualdades que marcaram todo o passado colonial. Ou seja, possuindo escravidão e monoculturas frágeis. Claro que passaram a ter movimentos contra os espanhóis, em que chegou um tempo em que vários conflitos começaram a surgir, começando pela Guerra dos 10 Anos, que foi um confronto militar de 1868, que foi o primeiro de 3 conflitos que visavam separar Cuba do Império Espanhol, e que acabou conseguindo, depois dessas 3 revoltas, libertar Cuba. Mas este, em especial, esse Guerra dos 10 Anos, o primeiro dos 3 conflitos, não teve grandes repercussões políticas, mas esse conflito
gerou sim uma hostilidade entre o povo cubano para com os espanhóis, o que fez sim uma grande diferença, além de fazer com que os guerrilheiros ganhassem experiência para as futuras guerras que eles iriam disputar. Em seguida, ocorreu a Guerra Chiquita, também chamada de a Guerra Pequena, que foi uma guerra planejada por outros veteranos da Guerra dos 10 Anos que buscavam libertar Cuba do poder espanhol. E justamente, né, pelo nome, a gente já imagina que foi uma guerra pequena, e realmente foi. Calixto Garcia, um dos principais líderes dessa revolta, ele fez um manifesto contra a Espanha, e em 1879 a Guerra Chiquita oficialmente começou. Em 1878 ele anunciou, né, esse manifesto, emitiu, e em 1879 começou a guerra definitivamente. Mas, como o nome já diz, a guerra ela teve umas breves vitórias, né? Os guerrilheiros conseguiram algumas vitórias, mas ela terminou não muito depois, um ano depois, já com a derrota dos rebeldes. Por fim, tivemos aqui uma das guerras mais importantes, que em seguida iria evoluir, que foi a Guerra de Independência Cubana, que foi a última das 3 guerras pela independência dos cubanos contra o domínio espanhol. E nesse ponto, os guerrilheiros eles já estavam muito experientes, né? Desde a Guerra dos 10 Anos até a Guerra Chiquita, eles adquiriram experiência e pessoas que tinham habilidades em formular estratégias. Assim, eles conceberam, né, a campanha de invadir o ocidente da ilha de Cuba, e tiveram grandes vitórias ali. E nisso, a guerra ela acabou se agravando, né, o conflito se agravou depois de 3 meses com a Guerra Hispano-Americana, né, que foi basicamente a entrada dos Estados Unidos na guerra, que abalou todo o conflito. E bem, agora vamos tratar aqui da intervenção dos Estados Unidos na guerra, que marcou toda a guerra, né, que estava ocorrendo, né, todos os conflitos que estavam ocorrendo entre Cuba e Espanha. Mas antes de entrarmos especificamente na guerra, vamos falar sobre o motivo dessa entrada. Bem, basicamente, nos Estados Unidos já estava ocorrendo, né, a opinião pública já estava discutindo com o governo sobre as constantes mortes em Cuba, que mostrava todo o sofrimento das pessoas. E em 1897, o governo de Madrid vai propor, né, um acordo com Cuba, mas a oferta vai ser rejeitada, né? Os rebeldes eles não vão querer o acordo, pois justamente esse acordo não vai ser totalmente favorável a eles, porque Espanha ainda estará no controle. E o jogo vai mudar, o jogo vai virar a partir do momento em que o encouraçado USS Maine dos Estados Unidos vai ir pelos ares, vai explodir com a morte de 260 homens. E os Estados Unidos eles vão buscar incessantemente o motivo dessa explosão, quem é o culpado, e uma comissão da Marinha vai declarar que o Maine havia sido fundado por uma mina europeia, colocada lá, adivinha por quem? Os espanhóis. E os Estados Unidos já tinham muito motivo para entrar para a guerra, mas ele abalou ainda mais a opinião pública e os próprios estadunidenses, que ficaram muito, muito, muito irritados. Só que para essa intervenção ocorrer, tinha que ser assinada pelos cubanos a Emenda Platt, que basicamente, né, ela vai permitir que os Estados Unidos ele interfira em situações que forem de grande importância, né, para o governo de Cuba, basicamente. E, portanto, os Estados Unidos ele teria uma espécie de grande influência sobre Cuba, teria meio que um controle sobre Cuba, mesmo que nesse momento fosse só para ajudar Cuba e acabar com o inimigo em comum, a Espanha. E a Guerra Hispano-Americana, né, a evolução da Guerra da Independência, vai ocorrer de forma muito mais fácil, já que os norte-americanos eles tinham um poder militar, e já que
Os americanos eles tinham um poder militar forte já na época, e quando eles começam a auxiliar Cuba, eles começam a se mostrar muito fortes e muito superiores à Espanha, 2 contra 1. E vai chegar o ponto que os espanhóis eles vão ver que a situação realmente não ia ser favorável para eles, e eles, junto dos norte-americanos, assinam o Tratado de Paris, onde o território cubano finalmente ia sair das mãos dos reis da Espanha. Só que, claro, não podemos nos esquecer da Emenda de Platt. Então, Cuba vai cair no colo do tio Sam, uma figura que representa o sonho americano, mas não o sonho de Cuba. E a partir daí, Cuba vai se tornar de vez um protetorado dos Estados Unidos. Mas o que é um protetorado? Basicamente, aqui como expresso na definição do dicionário, protetorado é a situação de um Estado estrangeiro que é colocado sob a autoridade de outro Estado, principalmente no que concerne às relações exteriores e à segurança. Percebe que, então, os Estados Unidos ele conseguiria exercer uma grande influência sobre Cuba a partir do momento que ele justificasse que seus pontos estão dentro dessas relações exteriores e referentes à segurança. E é como está aqui no slide mesmo, né? A Emenda Platt, ela vai autorizar que os Estados Unidos intervenham a qualquer momento na ilha, restringindo o exercício soberano de Cuba sobre sua própria política externa e comercial. E assim, o país, agora independente, mas ainda controlado, vai passar a ser um protetorado estadunidense, protegido diplomaticamente e militarmente. Essa emenda ela vai estar por aí até quando o Roosevelt ele vai chegar desfazendo essa emenda a partir da política de boa vizinhança. Porém, mesmo sem a Emenda Platt, ainda vai se ter uma grande influência dos Estados Unidos nos governos, justamente porque eles já estavam ali, eles já estavam todos dominando a região. Tirar a Emenda Platt não vai fazer com que eles saíssem do controle. E aqui será o caso do governo de Fulgêncio. Bem, como dito, a Emenda Platt ela deixou de funcionar a partir da política de boa vizinhança de Roosevelt. E ela foi substituída por um acordo comercial entre os dois países, comum, tranquilo. Só que, como eu já disse, a intervenção ela continuou no governo do Fulgêncio Batista inteiro. Ele transformava Cuba em um refúgio, cassino e prostituição para a máfia norte-americana. E vai ser basicamente isso. Fulgêncio ele vai exercer um governo autoritário, ditatorial, até o ano de 1959, que Fidel Castro vai juntar a guerrilha, vai tomar o poder e Fulgêncio vai fugir. Mas isso eu vou deixar para os meus colegas tratarem melhor. Passando aqui para Adriele está falando sobre a Revolução. Olá, professor, tudo bem? Eu vou estar explicando sobre o tema assalto ao quartel Moncada. O assalto ele ocorreu no dia 26 de julho de 1953 e esse quartel que eles pretendiam assaltar era um arsenal de armazenamento, né? E o plano era pegar as armas para distribuir para a população para eles derrubarem o Fulgênio Batista. E esse plano estava sendo liderado por Fidel de Castro. Ele formou uma guerrilha que tinha pouco mais de centenas de homens. E o plano também tinha como ali dentro dele para tomar os 2 prédios vizinhos, que um era o Palácio da Justiça e o outro era o Hospital Militar. Isso eu creio que é como uma distração para que o Fidel Castro invadisse o quartel, que no caso é o principal, né? Mas infelizmente, né, acabou não dando certo, porque o disfarce de Fidel ele foi descoberto ali no meio e acabou não dando certo. E ocorreu muitas mortes, e os que sobreviveram acabaram sendo presos. Após
logo após todo esse ocorrido, né, Fidel teve, eu acho que 15 anos, pegou 15 anos de cadeia. Só que, após 2 anos, ele mais diversos presos políticos foram libertados pelo governo de Fulgênio. Após isso, Fidel, mais algum grupo de seguidores, exilaram-se no México. E lá eles organizaram um movimento para derrubar a ditadura, né? E foi durante esse período que ele conheceu Ernesto de Che Guevara. E também o convenceu para participar também da luta dos cubanos. E logo também no México, eles denominaram o ocorrido, né? O primeiro ocorrido, que foi o assalto, como o movimento 26 de julho, como forma de homenagear pelas mortes, por ser o primeiro movimento. Como já estava bem desgastado a presidência do Fulgênio, e a atuação dos guerrilheiros estava afetando muito mais nisso, o governo já estava em uma enorme decadência. E logo isso ocorreu a queda de Batista. E a data da vitória foi no dia 1º de janeiro de 1959, que foi no dia que Fulgênio Batista fugiu. E o novo governo estabeleceu Manuel Urrita na presidência. Foi de uma maneira assim provisória. E Fidel Castro como primeiro-ministro. Então foi basicamente isso. Eu dei uma resumida, mas no meio teve outras pessoas. O irmão de Fidel participou, o Ernesto, entre outros. E é só isso. Obrigada. Meu nome é Victor Hugo, do 3º A Comércio, e eu vou estar apresentando sobre as mudanças após a Revolução. Bom, entre 1959 e 1963, seria ocorrido a nacionalização de diversos setores de Cuba. A nacionalização do sistema bancário, da indústria e do comércio. Uma mudança de denominação da moeda com limite de acumulação e uma segunda lei agrária, que reduziria também a extensão da propriedade de terra. Que, em 17 de maio de 1959, pouco mais de 4 meses após a Revolução Cubana, o país caribenho assinava uma das mais importantes medidas do novo Estado, a Lei da Reforma Agrária, que colocava fim nos grandes latifúndios que operavam o país antes da Revolução. A diligência assinada por Fidel Castro estabelecia que os documentos de propriedade de terra fossem entregues aos camponeses, retirando os territórios do mando das grandes empresas que atuavam na região. A Revolução, ao proclamar essa reforma agrária, libertou as massas camponesas e trabalhadoras da exploração. 100 mil arrendatários e poceiros tornaram-se proprietários dentro da lei. Essa medida também impulsionalizou a criação de um instituto, o INGRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Ele passou a fiscalizar e redistribuir a posse dessas terras. Antes dessa lei, 57% das terras estavam na mão de cerca de 3% dos proprietários, enquanto aproximadamente 126 mil trabalhadores ocupavam somente 15% dos territórios restantes. Com o início dessa reforma, foi estipulado um limite do tamanho de terras. Passaria a ser mais ou menos 400 hectares por proprietário, e o excedente foi entregue aos camponeses. Aproximadamente mais de 100 mil deles foram beneficiados com essas medidas. Após essa lei também, um setor foi nacionalizado na agricultura. Ou seja, passou-se a controlar 33% das terras, e os grandes proprietários que tiveram essas posses afetadas receberam uma indenização do governo. E também, desde seu início, Cuba tem um importante discurso anticolonialismo. É justo lembrar que o papel de Cuba e de Fidel Castro apoiou muito a libertação e independência de diversos outros países, principalmente no continente africano, que tinha essa opressão colonial europeia. Como, por exemplo, Che Guevara, que foi um outro líder da Revolução Cubana, que antes de ser morto na guerra, quando guerreava na Bolívia, ele esteve à frente de seu batalhão para libertar o Congo.
assim como também a Argélia, que foi apoiada em 1961, e Fidel Castro, a pedido da Frente de Libertação Nacional, que fez chegar as armas aos independentistas. Cuba apoiou a luta contra o apartheid, que fez frente à agressão do exército supremacista da África do Sul, chamando a atenção de diversas figuras políticas, como por exemplo Nelson Mandela, que rendeu tributo a Fidel Castro, que denominou a Revolução Cubana como uma fonte de inspiração para os povos amantes de liberdade. Cuba foi por décadas refúgio de revolucionários de todo o mundo. Muitos aproveitaram a sua estada para estudar, aprimorar suas capacidades de enfrentamento às ditaduras e ao colonialismo. O discurso de Fidel Castro. Em 1960, em um discurso da Assembleia das Nações Unidas, o discurso de 4 horas que durou, Fidel Castro ele criticou os Estados Unidos e se posicionou anti-imperialista e basicamente se posicionou aliando à União Soviética e aos princípios socialistas, trazendo oposição estadunidense. A crise do miséria de Cuba. A partir desse contexto, o EUA, Estados Unidos, ele não teria mais relações comerciais em Cuba, trazendo para esses lados todos aqueles países que estavam aliados ao capitalismo e, consequentemente, aos EUA. Com esses alinhamentos, a URS passa a ser principalmente parceiro comercial de Cuba, dando financeiramente e tecnicamente estrutura para o desenvolvimento cubano, alinhado aos moldes soviéticos. E um ponto muito importante também devido a isso, Cuba cedeu à URS a permissão de instalar Messias na ilha. Crise dos Messias de Cuba. A crise do Messias de Cuba, em 1962, compôs 15 dias muito intenso de uma possível guerra nuclear, e esse foi o momento mais forte que a Guerra Fria chegou. E o EUA, devido a essa questão, faz um bloqueio aéreo e naval contra Cuba. No final das contas, a URS tira os Messias de Cuba. O EUA não esquece esse acontecimento e só reforçam esse bloqueio ao longo das décadas. E o EUA também, ele reforça o discurso anticomunista. As consequências é que, com o fim da URS, Cuba perdeu seu principal parceiro econômico, e isso acarretou na chamada crise especial em Cuba. O embargo se manteve, e o episódio em que houve uma baixa do avião estadunidense que estava próximo do território cubano, com que o represália, os Estados Unidos, eles criam uma lei em que qualquer empresa que tivesse negociação com Cuba iria perder suas negociações. Vou estar falando um pouco sobre a atualização da Revolução de Cuba. Bem, atualmente o governo, como já foi falado um pouco anteriormente pelos meus colegas, o governo era pelo Fidel Castro, um dos principais governadores, um dos principais presidentes de Cuba. Ele passou, então, no ano de 2008, a sua liderança para o seu irmão, Raul Castro. Sendo assim, ele começou a liderar desde aí então. E um tempo depois, em 2015, teve a reabertura da Embaixada estadunidense em Cuba.
E sendo um ano depois, em 2016, aconteceu também a visita do presidente Obama nas ilhas de Cuba. E no mesmo ano, infelizmente, ocorreu também a morte do Fidel Castro. E sendo assim, tem 2 anos depois, a liderança já não é mais, acaba não sendo mais o Raul Castro e passa a ser liderada. Em 2018, ele passa a liderança para o Miguel Dias-Canán, que é um professor universitário e também engenheiro elétrico e também É isso, gostaria de agradecer a oportunidade de podermos apresentar esse seminário. Acredito que ele pode nos ajudar a entender mais um pouco sobre a história de Cuba e fazer, né, uma associação com o Brasil, que também teve muitas revoltas, também foi colônia de exploração. Também conhecer a figura que foi Fidel Castro e saber da situação atual de Cuba. Aqui está a nossa bibliografia que foi usada, foi referenciada aqui segundo a BNT. Então, no geral é isso. Agradecemos a oportunidade, podemos apresentar esse trabalho e até mais.